Estamos começando o nosso 5º Congresso Florestal, este ano de uma maneira inovadora, online e também presencial. Nós estamos com o tema A Extensão das Cadeias Produtivas para o Mato Grosso do Sul. E hoje é um dia especial, um dia de gratidão, onde eu gostaria muito de agradecer primeiramente a Deus por nos dar a oportunidade de estarmos aqui com pessoas de trabalhos relevantes no setor que eles atuam. Este ano nós estamos com o tema A Retomada da Siderurgia à Base de Carvão Vegetal no Mato Grosso do Sul. E para isso nós estamos aqui com capacidade, com pessoas com uma capacidade imensa que já vem trabalhando há anos nesse segmento. E nós convidamos então o nosso Gustavo Correia, que é o diretor-presidente da Vetorial. E também o nosso querido João Câncio, que tem uma vasta experiência, é o diretor superintendente da Aziflor e também consultor nesta área. Então, gostaríamos muito que eles pudessem se apresentar e também fazer os seus comentários, fazer a sua dissertação sobre o tema. Gustavo, por favor. Bom dia, Dito. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, tendo a oportunidade de falar de um tema para a nossa empresa essencial, que é o carvão vegetal e a siderurgia, a razão da nossa existência, e em particular no Mato Grosso do Sul, sendo nós um dos associados desde a origem da Reflore, que completou 10 anos ano passado. A Vetorial, rapidamente falando, é uma empresa familiar de Minas Gerais, originária desde 1969, portanto, é uma empresa que está beirando seus 50 anos de existência e desde 1994, atuando em Mato Grosso do Sul. Sempre dedicada ao tema ferro-gusa e sua cadeia montante e ajusante, em particular minério de ferro, reflorestamento e carvão vegetal, e depois da produção do ferro-gusa nas indústrias, da transformação, a parte toda de logística envolvendo a distribuição do produto até os clientes finais. A parte importante, aqui no Mato Grosso do Sul, um desafio adicional, que mais adiante vocês vão ver que hoje é mais uma oportunidade do que um desafio, porque a logística aqui tinha alguns gargalos, ainda tem, uma ferrovia que precisa ser recuperada, uma hidrovia que era um desafio, alguns problemas, mas hoje é uma oportunidade. Nós vamos fazer uma apresentação rápida, resumida, de qual que é a situação aqui no estado, qual que é a situação, uma visão geral da siderurgia a nível mundial, depois a gente afunila para a siderurgia no Brasil e finalmente com foco dos pontos sobre o tema em Mato Grosso do Sul. O mundo, desde o famoso evento da crise americana de 2008 com o gatilho da quebra do banco Lehman Brothers, mudou e a siderurgia mundial também experimentou essa mudança e vinha sofrendo desde 2008 até recentemente uma crise talvez sem precedentes na história do setor, com, felizmente, um início de reversão de um ano para cá, talvez menos. Aqui nesse gráfico a gente pode notar a importância da China no contexto mundial. A China hoje representa mais de 50% da produção mundial de aço e o mundo inteiro, os outros 50%. O Brasil está ali em 6º ou 7º lugar e representa hoje não mais do que 2,5% a 3% da capacidade instalada mundial de aço. Com essa situação da China, houve uma sobrecapacidade mundial e os preços, como os 4 gráficos podem indicar aí no slide, vinham caindo sistematicamente a partir de 2008, 2009. Essa tendência ela é basicamente em função do fenômeno China, com uma
produção astronômica, um excesso de capacidade crescente a cada ano. E só para se ter uma ideia aqui, tentar contextualizar para o nosso público, para os nossos ouvintes, a China nos últimos 10 anos, de 2005 para cá, numa média, ela cresceu mais do que um Brasil de siderurgia por ano. Então, toda a estrutura brasileira de siderurgia, envolvendo mineração, portos, infraestrutura em geral, logística, ferrovia, além das próprias usinas em si, sistema elétrico e tudo mais, a China cresceu toda a infraestrutura siderúrgica do Brasil, na média, mais do que um Brasil por ano, de 2005 até 2016. No Brasil, nós, infelizmente, tivemos uma tempestade perfeita, porque associou a crise mundial setorial da siderurgia com uma crise generalizada da economia brasileira. Então, além dos eventos que eu acabei de apontar de maneira sintética, no Brasil nós estamos sofrendo aí desde 2014 para cá com uma queda acentuada no consumo de produtos siderúrgicos em geral. Lembrando que a siderurgia tem 3 vetores, 3 bases de consumo mais fortes, que são a construção civil, a indústria automobilística e bens de consumo em geral e indústria de base, né? No Brasil, esses 3 segmentos, como é sabido, é notório, é público, esses 3 segmentos estão numa crise muito aguda nos últimos anos. O setor automobilístico começou a recuperar agora, baseado em exportações, começou a recuperar de 6 meses, 1 ano para cá. A construção civil ainda rateando, né? Dependendo aí, infelizmente, da agenda política. E os bens de consumo, bens duráveis, como linha branca, que são os eletrodomésticos, geladeira, fogão, etc., também com uma queda acentuada de consumo. E as indústrias de base, que produzem equipamentos para as demais indústrias, também sofrendo bastante. Então, o gráfico mostra aí, nos últimos 2 anos, uma queda muito grande do consumo de aço no Brasil. Nós estamos falando aqui, basicamente, em termos de Mato Grosso do Sul, de ferro-gusa, que é um produto, uma matéria-prima da cadeia produtiva. Ele é exatamente o item anterior à produção do aço. Então, o consumo de aço repercute integralmente na demanda do ferro-gusa. Para se ter uma ideia, o Brasil ele tinha até 3 anos atrás um consumo específico, um consumo per capita da ordem de 125 quilos por habitante por ano de aço, e no ano passado, 2016, esse número fechou abaixo de 100. Então houve uma queda aí de 25%, 30% nos últimos 2, 3 anos. É uma queda muito violenta. Esse gráfico demonstra a mesma coisa, e a situação só não foi pior porque a indústria brasileira se rearranjou e aumentou sua participação na exportação, de maneira a mitigar um pouco os efeitos da crise nacional. Mas também lá fora o cenário não é fácil, em função da sobreoferta de aço que existe no mundo. Então é uma situação difícil, que vem sendo driblada com a habilidade das indústrias, mas sempre com obstáculos muito complicados para superar. Muito bem. Quais são as perspectivas? Dado o cenário pretérito dos últimos 8, 10 anos, o que a gente pode enxergar daqui para frente? Felizmente, esse congresso foi marcado agora para o 2º semestre, e nós temos algumas boas notícias para dar, e melhores ainda para as perspectivas do Estado. Nós começamos, o mundo começou a experimentar uma retomada generalizada numa média. Obviamente, nessa retomada generalizada, há polos de crescimento
muito vigoroso, e há outros lugares de recessão, como é o Brasil, mas numa média global nós estamos experimentando, aí, segundo as análises mais recentes, uma expectativa de um aumento de demanda mundial da ordem de 2% para o ano de 2017. Isso parece pouco, mas em números globais, 2% é mais ou menos a produção do Brasil. A nível comparativamente e proporcionalmente, 2% são 30 milhões de toneladas, é mais ou menos o que o Brasil produziu nos últimos 2 anos, apesar de ter uma capacidade instalada hoje maior, da ordem de 40 a 45 milhões de toneladas. Então os preços começaram a reagir. Essa é a boa notícia, Dito, que nós vamos ter oportunidade de falar um pouco mais, escutar o João também da experiência de Minas Gerais. E por que isso está ocorrendo? Isso está ocorrendo em função de alguns fenômenos. Um deles, sem entrar e querer entrar no debate se isso é correto, é mais defensivo ou é ofensivo, mas de qualquer maneira os países vêm implementando políticas de defesa das suas indústrias nacionais contra o que é chamado de dumping sendo praticado pela China. Quer dizer, dizem, e existe muito debate sobre isso, que a China exporta por preços, pratica preços na exportação mais baixos do que os preços dos mercados locais. Essa política ela é nociva à economia de mercado e ela é inclusive contestada na OMC e isso vem, esse desequilíbrio havido em função do excesso da China vem sendo corrigido nos últimos meses, nos últimos 2 anos, e parece que isso passou a surtir algum efeito agora positivo para a cadeia siderúrgica no mundo como um todo. Além disso, esses gráficos aí estão demonstrando um aumento de consumo e no Brasil uma expectativa de aumento de consumo de aço, nada para soltar foguete, mas um crescimento entre 1,5 vezes e 2 vezes o crescimento do PIB. Se nós projetarmos aí um PIB que pode crescer 2018 em diante entre 2% e 3%, o que não é nada espetacular, mas se comparado às bases do crescimento negativo que nós tivemos nos últimos 2 anos, não deixa de ser um ponto de inflexão e uma mudança importante. Nós podemos, baseado nesses números e nessas premissas históricas, dizer que o consumo de aço tende a subir aí 4%, 5% ao ano nos próximos anos, de maneira que em 5 anos mais, notem bem a profundidade da crise que a gente está enfrentando, em 5 anos mais, retomar ao que era 5 anos atrás. 2008, 2009? Nós vamos, 2020, 2022, alcançar o que a gente estava em 2010, 2012. Né? Retomar, recuperar o que era nessa época. Então, de novo, nada para celebrar, mas pelo menos nós teremos saído do fundo do poço e voltando a um estado de normalidade. Né? Então, isso repercute diretamente na siderurgia brasileira e repercute diretamente na siderurgia e nas oportunidades que tem para Mato Grosso do Sul. Muito bem. E, finalmente, para fechar, falar exatamente das oportunidades e do cenário para o Estado dentro do contexto Brasil, que, por sua vez, está inserido dentro do contexto mundial. Nós temos, no Mato Grosso do Sul, uma base siderúrgica de 3 usinas de ferro-gusa, né, com uma capacidade instalada da ordem de 750 mil toneladas de ferro-gusa por ano. E temos também uma laminação em Três Lagoas,
mas é um processo mais avançado, mais downstream, lá na cadeia, no final da cadeia, e ele não tem influência nem é influenciado diretamente na cadeia que é objeto desse congresso, que é a parte florestal, silvicultura, eucalipto e carvão vegetal. Portanto, feita essa ressalva, o foco é nas 3 usinas que existem dentro do estado, uma em Ribas do Rio Pardo, que foi a primeira, uma outra em Aquidauana e uma outra em Corumbá. E o que está acontecendo, como a gente pode olhar aqui, o que está acontecendo na conjuntura nacional e global. Como eu falei, mas agora apontando com mais especificidade, nós temos alguns eventos importantes que estão mudando para o bem o cenário e a perspectiva da siderurgia dentro de Mato Grosso do Sul. Primeiro, por razões de mercado, algumas ambientais, etc., um dos polos produtores de gusa no Brasil, dos mais importantes, diminuiu muito a sua produção, encerrando as atividades em várias usinas, que é o polo abastecido pela ferrovia Carajás, que é o polo Pará-Maranhão. Ali existia uma capacidade instalada importante, notadamente exportadora, e repito, por razões tais e quais, essa capacidade instalada diminuiu em 70%, 80% nos últimos anos. Portanto, nesse quesito, a produção brasileira, a capacidade instalada brasileira de ferro-gusa diminuiu. Em Minas Gerais, que é o polo de ferro-gusa mais tradicional e maior, por incrível que pareça, e aqui tem um paradoxo curioso, o nome do estado é Minas Gerais, né? E tem faltado minério de ferro de qualidade para as usinas de ferro-gusa. Existe também uma explicação técnica para isso, o tipo de minério que o alto forno a carvão vegetal consome está acabando lá em Minas Gerais. Não é que Minas Gerais não tenha muito minério e minério de qualidade, tem, mas um tipo de minério mais fino, que não é o tipo de minério que o mini alto forno a carvão vegetal consome. Então Minas Gerais tem um gargalo muito sério, difícil de resolver, na sua esfera de matérias-primas. Lembrando ou apontando que há 2 matérias-primas principais para o ferro-gusa. É o minério de ferro e o carvão vegetal. Portanto, existe esse outro gargalo, a contexto brasileiro, nacional, de uma enorme dificuldade de retomar a produção para níveis que já foram 10 anos atrás. Então, esses dois aspectos, essas 2 condições que são novas de 1, 2 anos para cá, mudaram o contexto da siderurgia nacional e oferecem a Mato Grosso do Sul uma oportunidade importante. A nossa capacidade instalada do estado não aumentou, mas em contrapartida ela também não reduziu igual vem reduzindo nos outros estados. Logo, a participação proporcional da capacidade instalada do estado no Brasil, ela aumentou. O estado hoje ele tem uma capacidade de 750 mil toneladas, como eu comentei, em cima de uma base hoje de capacidade efetiva, capacidade realmente com apelos econômicos, que não ultrapassa aí 6 milhões de toneladas ou coisas do gênero. Esse número pode ser debatido um pouco para lá, um pouco para cá, mas esse número, por exemplo, em 2008, o Brasil produziu 10 milhões de toneladas de ferro-gusa. Então, nós que fomos aí 5, 7% da capacidade do país, hoje nós somos mais de 10%. Com apelos econômicos positivos muito interessantes, como eu vou apontar na próxima figura. Antes, porém, falar da situação externa, como mencionado instantes atrás, existem políticas
para a defesa das siderurgias nacionais. E por que isso, para o Ferro-Gusa e para Mato Grosso do Sul, é importante? Porque à medida que os países se protegem, eles passam a produzir mais aço, passam a receber menos competição, segundo muitos, desleal da China, e aumentando suas produções, eles aumentam as demandas de Ferro-Gusa. A gente vem experimentando nos últimos meses isso na ponta do lápis. Os preços subiram de Ferro-Gusa em dólar nos últimos 6, 8 meses, e em parte em função dessa situação. E o grande expoente dessa mudança é o nosso polêmico presidente Donald Trump, que está lá nos Estados Unidos se preparando para uma série de medidas protecionistas da indústria de uma maneira geral e da siderurgia em particular, numa polêmica medida chamada Section 232, que é a seção 232, que tende a fechar as barreiras para uma série de produtos, e isso tende a estimular muito a exportação de Ferro-Gusa para os Estados Unidos. Do outro lado, há também, isso é uma novidade bastante recente, há um desenvolvimento de uma tecnologia de um aço mais nobre que veio nos últimos anos para competir com a indústria do alumínio, e com esses aços mais nobres, o Ferro-Gusa é mais demandado, porque ele é um ferro mais, a palavra usada é essa mesma, mais virgem, um ferro virgem, diferente da sucata, que é a outra fonte metálica que a indústria eletrointensiva utiliza. Então, esse aço mais nobre demanda uma matéria-prima mais nobre, e aí o Ferro-Gusa tem benefícios em relação ao seu grande competidor, que é o mercado de sucata. Isso também tem sido, o mercado já está experimentando isso na prática e oferecendo nos últimos tempos um prêmio maior pelo Ferro-Gusa em relação à sucata. É uma tendência, né, e que parece que tende a se consolidar. Como tendência, tende, não é uma coisa firme ainda, mas está caminhando para isso, é uma muito boa notícia. E, finalmente, talvez mais conjuntural do que estrutural, os outros dois itens anteriores são mais estruturais, mas pode ser que de conjuntural se transforme em estrutural, também dificuldades, importante mencionar as dificuldades que o maior concorrente do Brasil no mercado de Ferro-Gusa vem experimentando também de um ano para cá, que são problemas geopolíticos da Ucrânia. A Ucrânia é um grande produtor de Ferro-Gusa, tem enfrentado suas dificuldades numa mistura de disputas de guerra civil com disputas de fronteira com a Rússia, exatamente na região onde se produz Ferro-Gusa. Com isso, houve uma diminuição da produção e da oferta de gusa, e isso também tem oferecido oportunidade para os preços do produto no mercado internacional. E ao lado direito, eu já mencionei, do gráfico, da tela, as consequências que essas causas, todas elas positivas, geram na nossa cadeia. Aqui, rapidamente, é simplesmente uma indicação de usinas brasileiras que paralisaram em definitivo nos últimos 2, 3 anos. E para concluir, ou chegando às conclusões, falando um pouco do cenário de Mato Grosso do Sul, nós temos em Mato Grosso do Sul 4 ou 5 diferenciais muito importantes. Eu vou citar um a um. Uma oferta dentro do estado em Corumbá de um minério de ferro de alta qualidade e muito adequado ao uso em altos fornos a carvão vegetal. Esse é um ponto-chave muito importante. Nós temos uma localização geográfica que em outros momentos foi um ponto frágil da siderurgia no estado. Hoje, não mais. E por que isso? Porque o nosso vizinho, a Argentina,
está experimentando uma retomada importante, uma mudança não só de um PIB que saiu do negativo para o azul, mas também uma mudança de ideologia, né? E a siderurgia argentina tem começado, ou já começou, melhor dizendo, a comprar e a demandar ferro-gusa, e nesse sentido o Mato Grosso do Sul está muito bem instalado, porque utiliza a rota logística da hidrovia do Rio Paraguai e alcança a Argentina em condições muito competitivas. Logo, o que já foi um ponto frágil, nesse momento tem sido um benefício à posição geográfica. Incentivos fiscais que existem do Estado para a comercialização no mercado brasileiro, isso não se aplica para exportação, mas se aplica para as indústrias nacionais, vai seguir sendo um mercado fundamental, principalmente na zona geográfica de São Paulo para o sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então o incentivo fiscal é também um ponto-chave, o apoio do governo do Estado. E deixando para o fim, mas não menos importante, ao contrário, na parte florestal. O Estado, por razões e puxado principalmente pela indústria de papel e celulose nos últimos anos, na última década, experimentou um crescimento de 200 mil hectares para 1 milhão de hectares. Na verdade, 120, era 90 em 2003, depois foi para 120 e hoje estamos em 1 milhão de hectares. Então, essa é a massa, multiplicou por 10, né? E existe uma oferta de madeira importante. A gente vai debater isso um pouco mais adiante, mas existe uma oferta de madeira importante, suficiente, estruturalmente suficiente, para atender a essa capacidade instalada que o Estado tem e, quem sabe, até começar a sonhar com aumento de produção de ferro-gusa, porque nós temos tudo aqui hoje. Nós temos madeira, nós temos minério de ferro e nós temos o mercado, tá? O João vai comentar e a gente vai debater. O que está faltando nesse elo ainda aprimorar é a transformação da madeira em carvão vegetal, tá? Então, quando a gente soma esses 3 fatores e coroa eles ao final, que não é menos importante, com um marco regulatório que é a favor da silvicultura dentro do Estado, né? Menos burocrático, mais ágil, mais dinâmico, a gente tem um ambiente extremamente favorável para pensar num futuro próspero, depois de estar sofrendo e estarmos todos sofrendo na cadeia nos últimos 5, 10 anos, bastante. Não está na hora de celebrar ainda, mas está na hora de arregaçar as mangas para voltar a pensar em crescimento. Eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez a vocês, que são os coordenadores, os idealizadores do Congresso, e aí estão os meus contatos para qualquer pergunta ou dúvida que algum internauta, algum ouvinte nosso venha a ter. Muito obrigado. Nós é que agradecemos e a gente sente que o tempo realmente é pequeno, é curto, a gente poderia passar aqui horas e horas ouvindo o Gustavo por causa da bagagem, do conhecimento que ele tem, desta retrospectiva que ele fez a nível mundial, do Brasil e aqui, mas acima de tudo, por ele compartilhar todas essas informações. E nós aqui gostaríamos muito que o Estado, que ele tem vocação para a silvicultura. O Estado aqui tem uma região que nós chamamos de Costa Leste, que tem mais de 8, 10 milhões de hectares, somando todos os municípios. E nós temos aí restrições com relação a atividades que podem ser feitas nesse solo, porque são solos cortisosos, mas a vocação para a pastagem, para a fruticultura, mas principalmente para a silvicultura, que ela já vem com a cadeia ou com as cadeias organizadas. E isso é muito importante para o Estado. Gustavo, segura um pouquinho aí que nós vamos agora ouvir o nosso grande João Câncio,
para que a gente possa, então, desfrutar deste conhecimento que ele tem e desta ajuda que ele pode nos dar, principalmente neste setor que nós queremos, que é a retomada da siderurgia à base de carvão vegetal. E a experiência que ele tem pode nos trazer muitas oportunidades, como o Gustavo tem chamado, para a gente organizar, reorganizar ou organizar como queiram, para que a gente possa, então, não ter só 750 mil produzindo de capacidade, que a gente possa aumentar. E quem sabe, um dia, a gente pode até ter o aço sendo produzido aqui no Mato Grosso do Sul. Sei que é difícil, mas a gente não deixa de sonhar. Como a gente tinha 90 mil hectares e hoje tem 1 milhão, a gente sonhou com isso. E então a gente espera que também sejam novas oportunidades e que a gente possa também trazer uma qualidade de vida para quem possa desfrutar dessa cadeia. Então, João, por favor, os seus conhecimentos para que a gente possa desfrutá-lo. Ok. Muito obrigado, Dito, pela apresentação nossa. Meu nome é João Câncio de Andrade Araújo. Sou engenheiro florestal formado há mais ou menos 40 anos. Por isso que eu falei, a nossa grande experiência. E, basicamente, a minha especialidade é produção florestal a nível de pequeno e médio produtor rural. Tive a oportunidade de trabalhar em algumas grandes empresas, tipo Vale do Rio Doce e Aracruz, florestal, mas o meu grande foco sempre foi e sempre será no pequeno e médio produtor rural. O Mato Grosso do Sul é um estado que conheço profundamente, gosto demais, venho aqui pelo menos 4, 5 vezes ao ano, e aqui também fizemos alguns investimentos na área florestal, porque eu sou superintendente da Associação das Siderúrgicas para o Fomento Florestal, associação esta criada em Minas Gerais, com o objetivo de plantar floresta com pequeno e médio produtor rural, cumprindo uma legislação em vigor à época, que era da reposição florestal. Acredito eu que o setor siderúrgico, como foi bem demonstrado pelo Gustavo, ele é uma commodity como qualquer outra, com altos e baixos, com o mercado internacional demandando mais ou demandando menos, mas nessa conjuntura atual eu também sou tremendamente, acredito piamente que nós vamos ter um crescimento vertiginoso na atividade, que seja 2, 3%, mas esse 2, 3%, quando se calcula a nível mundial, isso é muita coisa. E o carvão vegetal nada mais é do que o pilar da cadeia da siderurgia, quer dizer, do gusa e posteriormente do aço. O carvão vegetal representa mais ou menos, Gustavo pode até me corrigir, entre 45% a 60% do custo do ferro gusa. Então, talvez... É isso mesmo. Então, talvez é o insumo, eu diria que eu não conheço, sou engenheiro florestal, não conheço muito de mineração, mas talvez seja um dos insumos mais caros depois do minério ou junto com o minério. Tá? O restante, energia elétrica, mão de obra, é um pouco menos afetado no custo. Mas é uma commodity que também varia. Às vezes, muitas pessoas me perguntam, mas está se pagando muito baixo pelo carvão. Não se está pagando muito baixo pelo carvão. É nós que estamos recebendo muito baixo pelo gusa. Uhum. O preço do carvão vegetal, ele é uma commodity, é uma subcommodity da commodity gusa. Então, essa é uma premissa básica que nós temos que colocar, e também tem uma verdade muito consequente e muito aleatória. O carvão vegetal baseia todo o preço da cadeia florestal no Brasil. Quer em Minas, quer no Mato Grosso do Sul, quer onde for. Os produtos florestais têm preços a partir do momento que você tem a base do carvão vegetal. Então, é o carvão vegetal que alinha todo o preço dos produtos florestais que são de mercado. Isso talvez as pessoas não entendam bem o que é isso. Quer dizer, quando o carvão está muito bom de preço, com certeza, celulose tem que pagar mais pelo metro cúbico, MDF tem que pagar mais pelo metro cúbico, porque a competição do carvão vegetal com esses produtos, quando está em alta, ele é muito produtivo, ele é muito economicamente viável. Então essa é o que eu queria dar, esse preâmbulo, para a gente poder entrar na parte florestal. Acredito eu que nós temos hoje condição de produzir carvão com pequeno e médio produtor rural, sem nenhum impacto ambiental, social ou econômico. Pelo contrário, eu acho. Sim, é o maior gerador de emprego. Vou dar um número que vocês vão até... Nós fazemos, por exemplo, só vou dar um exemplo para continuar focado aqui no Mato Grosso do Sul. Essas Zifor que eu citei anteriormente, nós fizemos muita reposição. Hoje, ela produz em Minas Gerais 10.500 metros de carvão por mês,
com toda a estrutura logística de qualidade de carvão, de sustentabilidade e de geração de emprego. Nós geramos hoje lá em torno de 1.000 empregos direto na UPC, que eu não chamo de carvoaria, eu chamo unidade de produção de carvão vegetal, nas nossas unidades. Então, o que é isso? Mais ou menos, para mim produzir 1 metro de carvão, eu tenho que gerar um emprego. Aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos uma capacidade instalada de 750 mil toneladas, nós devemos ter necessidade em torno de 250 milhões de metros de carvão por ano. 2 milhões e 250. 2 milhões e 250 milhões de metros de carvão por ano. Ou seja, nós temos que gerar aqui 22 mil empregos. Quem gera 22 mil empregos direto no campo? Porque a maioria das atividades agrícolas são todas elas mecanizáveis. Tá? Eu não estou criticando aqui a mecanização. Nós, no carvão vegetal, ainda não conseguimos mecanizar 100%. O dia que nós mecanizamos 100%. Então, voltando ao assunto, nós estamos gerando aí em torno, podemos gerar até 22.500 empregos diretos. Beleza. São empregos impactantes socialmente, ambientalmente? Não. Por que não? Se você tomar todas as devidas providências, as precauções necessárias, o produtor vai produzir carvão sem nenhum impacto da saúde dele e do meio ambiente. E para isso nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer treinamentos, porque a base florestal, principalmente do carvão vegetal, nós nunca tiramos um tempo para ir lá treinar esse produtor qual é a melhor forma de produzir, qual é a melhor forma de instalar a sua UPC, como ele deve colher a lenha, qual é o tempo de secagem dessa lenha, para ele depois obter esse carvão de qualidade. Porque hoje nós estamos plantando floresta para produzir carvão. Antigamente, nós utilizávamos recursos naturais que eram advindos da expansão da fronteira agrícola. Se o Mato Grosso do Sul tem essa agricultura pujante, deve-se também em parte ao carvão vegetal. Porque ele foi um grande aliado da expansão agrícola em uso daquela matéria-prima que seria queimada, enleirada, queimada e posteriormente seria incorporada ao solo. O setor de carvão vegetal veio ali para quê? Para utilizar aquele mecanismo, aquela matéria-prima originária daquela expansão da fronteira agrícola e utilizar parcialmente na sua indústria através do carvão, na produção de carvão. Esse carvão, na verdade, ele teve muitos impactos negativos, quer ambiental, quer social, na produção desse carvão. Agora, hoje, na floresta plantada, não se concebe esse tipo de produção que aconteceu há 20, 30, 40 anos atrás. Mas porque o momento hoje é totalmente diferente do momento que nós tivemos anteriormente. Então hoje, produzir carvão é um negócio muito bom, é rentável, eu diria aqui, para os telespectadores que vão nos acompanhar nesse congresso, de que se nós fizermos um bom treinamento, se nós dermos instrumentos técnicos, operacionais para produzir o carvão, com certeza ele vai produzir um carvão com qualidade, porque a indústria não quer um carvão de qualquer maneira, não. A indústria quer um carvão com 74% a 76% de carbono fixo. Eu quero um material volátil. Quando eu chego na siderurgia, que o metalurgista me pede, eu falo, olha, eu quero a qualidade do carvão, eu quero assim, 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 assado. Eu não quero, só porque você carbonizou esse carvão, às vezes não me presta. Então, nós vamos ter... Eu acredito que o Gustavo, quando tiver em pujança da atividade siderúrgica aqui no Mato Grosso do Sul, com certeza, ele vai pagar gradientes de qualidade no carvão que ele vai receber. Por quê? Porque carvão é uma indústria, é uma transformação. Então, às vezes a pessoa fala, não, mas carvão... Eu acho que inclusive, carvoeiro, não é carvoeiro, ele é um carbonizador. Existe uma técnica secular que hoje está muito melhorada para a produção de carvão. E carvão nada mais é do que concentrador de carbono. Para isso eu acho que é interessante, a gente tem que montar uma estrutura para... Hoje o elemento pode produzir de 400 até 10 mil metros de carvão, que a rentabilidade é muito bem elaborada, muito bem feita. Um produtor que produz 400 metros de carvão, ele pode, na sua propriedade como um todo, fazer a sua cultura de grãos, a sua cultura de subsistência, pode tirar seu leite e produzir, ele sozinho produzir 400 metros de carvão. Ele com o filho dele, sem nenhum atropelo. Aí o que nós temos que fazer? Pegar a logística, porque o grande problema do produtor é da porteira para fora. Não é só no carvão, é no grão, é em toda a atividade agrícola. Até dentro da porteira ele vai ser muito competente desde que ele tenha os treinamentos adequados, que ele é orientado adequadamente, que ele faça uma logística, um manejo florestal para que posteriormente ele possa ter todo esse alinhavar e esse tratamento perfeito. Acredito eu, e com certeza,
Carvão hoje, aos preços que nós tivemos, aumento em Minas Gerais ontem, o Mato Grosso do Sul tem certas dificuldades, eu tenho conversado muito com o Gustavo, com a sua equipe técnica, estiveram me visitando semana retrasada lá em Minas, rodamos tudo, explicamos tudo. Aqui tem madeira, tem oferta de madeira. O que nós precisamos no Mato Grosso do Sul, aos proprietários, é nós elaborarmos uma planilha de treinamento, pode ser através da Reflore, para que ele tenha a ideia real quanto ele vai gastar, quais são os coeficientes operacionais de cada atividade. Se nós tivermos que mecanizar, nós vamos mecanizar parte integral ou semi-integral, para que nós possamos ter um carvão produtivo, uma oferta de carvão de qualidade. Com isso, tudo isso transformando, nós vamos ter o Mato Grosso do Sul com uma grande escala de produção de ferro-gusa, como o Gustavo bem colocou, e isso não me é novidade. Todo lugar do Brasil a redução está sendo grande, não por problema que é o mais importante. Aqui não tem problema de minério. Lá nós temos problema de minério e no norte nós temos problema de logística. Lá não se tem floresta, é Amazônia. E quando você pega o Mato Grosso do Sul, é um estado tremendamente civicultural. Nós temos uma legislação espetacular, uma legislação que não te impede de trabalhar legalmente, enquanto os outros estados têm essa dificuldade. Então eu acho que falar de carvão vegetal hoje não pode ser uma mescla negativa para a sociedade. Ele tem que mostrar a positividade que esse carvão, que essa produção está trazendo. Obviamente, nós ainda temos emissão de CO2 na carbonização, mas nós temos certeza que dentro de 2, 3 anos, com o investimento que a Vetorial está fazendo, com o investimento que nós estamos fazendo em Minas, nós com certeza daqui a 3, 4 anos nós estamos produzindo carvão em pequena escala, experimental, sem emitir 1 grama de fumaça ou de CO2. Por quê? Porque nós tivemos a oportunidade, ano passado fui eu, Gustavo, e um engenheiro dele, a Ucrânia, para ver o sistema de produção de lá, carvão vegetal, em sistema fechado, não é caro, ele está acabando de fazer um investimento para trazer um equipamento desse para cá, para nós fazermos o quê? Para nós tentarmos eliminar a última chaga que nós temos negativa do carvão vegetal. O que é? Emissão de CO2. A hora que nós conseguimos eliminar isso, agora nós não vamos conseguir eliminar isso muito fácil a nível de grande produtor. Porque eu diria, em Minas, vou dar só esse exemplo mais uma vez em Minas, 75% do carvão vegetal que entra na siderurgia mineira vem de pequeno e médio produtor rural. E no Mato Grosso do Sul não é diferente. Então, o que nós temos? Qual é o grande público nosso de um congresso como esse? Produtor rural. E o Mato Grosso, eu tive a oportunidade de viajar aqui para o Cidrolândia, Maracaju, sair lá em Bela Vista, impressionante, florestas magníficas, estão sendo erradicadas, porque o mercado, o produtor também, ele é muito, como é que diz, ele não é oportunista, ele fica preocupado, então eu já vou arrancar porque eu vou colocar outra cultura. Não, quem sabe ele esperasse mais 2, 3, 4 meses, haveria uma reversão positiva, apesar das terras ali serem extremamente produtivas, muito caras, mas eu acho que a atividade, e essa atividade no Mato Grosso, ela tem que prosperar, porque você não pode ficar em cima de uma unidade de produção que é celulose. Você tem que fazer uma alternativa de vários mercados para que aquele que está plantando floresta não fique só na mão de um comprador, que fique na mão de vários compradores e abasteça a várias indústrias. E essa é a atividade. O que compete muito a nós agora, que vai competir o Gustavo, que é o CEO lá da Vetorial, e da Reflore, de fazer essa negociação, é que nós tenhamos aí preços melhores, porque a hora que o preço do carvão melhorar, porque hoje o boi está ruim, caiu de preço, mas se você pegar o carvão deu uma melhorada de preço, com certeza, muita gente que arrancou floresta vai falar, para que eu fiz isso? Por que eu não esperei um pouco mais? Em complemento ao que você falou, João Cássio, e dito, hoje o Estado tem 750 mil toneladas de capacidade instalada de gusa, mas está produzindo menos da metade disso. Onde é que está o gargalo? Exatamente na produção de carvão vegetal. Não é no mercado, não é na falta de minério, não é na falta de indústria de transformação e não é na falta de madeira. Então, esses exemplos que o João deu aí da visita dele ontem na região de Dourados, Bela Vista, Maracaju, de gente desanimada com floresta, e nós lá do outro lado, na outra ponta, precisando de carvão. Então você vê que está faltando um elo de conexão e de participação de alguém, que pode ser uma instituição nesse congresso, para poder fazer esse link. Mas então, é por isso que nós, neste momento,
fizemos essa opção de fazer da extensão das cadeias produtivas, como o João falou, eu acho que nós temos que ter os ovos em mais cestas, sem dúvida, porque nós queremos até mais celulose. Pode vir que nós temos condição de produzir. Se tiver mais uma ou mais duas empresas, nós temos condição de produzir. Agora, nós queremos também que a madeira, o múltiplo uso da madeira, por quê? Porque daí a gente vai atender os produtores nos diversos tamanhos, nas suas diversas modalidades. E aí nós vamos ter realmente um cluster que a gente pode estar realmente direcionando. Às vezes você tem um produto que você pode direcionar na sua mesma floresta, no seu mesmo sítio, que você pode direcionar para a floresta, desde que você esteja no raio econômico, desde que você tenha escala, e assim, que é o que nós estamos tratando aqui. Mas este tema realmente é para isso, é a extensão das cadeias produtivas para que a gente possa melhorar. Mas eu achei muito importante, João, quando você disse do treinamento, da capacitação, do planejamento. Nós, da Reflore, sempre falamos nisso. O importante é o planejamento. Você precisa saber onde é que você está, o que você vai produzir, que material você vai produzir, qual que é o seu manejo, como é que você produz, isso dá madeira. Mas você tem o outro elo da cadeia, que é a transformação. Como é que você transforma? Que tipo de tecnologia você precisa ter? Que tipo de conhecimento que você quer ter, que precisa ter? Então, esse evento vem exatamente para... Eu sei que é muito pouco tempo para a gente explorar ainda mais a capacidade e o conhecimento que vocês têm nas suas áreas, mas a gente realmente quer mostrar que tem possibilidade, que é possível fazer, e o que a gente precisa é de estar organizado. Então, eu gostaria de deixar vocês aí à vontade para vocês fazerem algumas outras considerações que vocês queiram, e depois a gente então fazer algumas perguntas que a gente quer saber de vocês. Por exemplo, eu gostaria muito de saber do Gustavo o seguinte: diante dessa a grande explanação que você fez, o Mato Grosso do Sul, ele tem condição de absorver de ultrapassar essa capacidade nominal que tem hoje a siderurgia? E o que é possível, o que é necessário para isso? Embora a gente já tenha comentado alguma coisa, mas eu queria que você realmente pudesse focar nesses pontos que é a necessidade para a gente poder realmente chegar na capacidade nominal, já que você disse que os preços estão melhorando, e é lógico que a gente tem que ter o mercado, mas a gente precisa ser competitivo para que a gente possa chegar nesse mercado. Então, o que nós precisamos fazer? Primeiro, parabenizar o João aí pela explanação e pelo entusiasmo, né, que eu acho que é tão importante quanto a experiência. E em particular, essa informação que ele deu, e tem a ver com a sua pergunta, essa experiência de Minas Gerais, que continua e sempre será o berço da siderurgia no Brasil, onde mais de 70% do fornecimento de carvão advém de pequenos e médios produtores. Esse exemplo, Minas Gerais está, pelo menos cronologicamente, à frente do Mato Grosso do Sul. A siderurgia lá nasceu muito antes que aqui. Esse exemplo eu acho que tem que ser copiado e colado. E pegando isso para responder a sua questão, a resposta é sim. A cadeia de silvicultura, o setor florestal, tem totais condições de atender à demanda atual e à demanda futura da siderurgia dentro do Estado. A título de ilustração, usando alguns números que não são perfeitos, tem alguma imprecisão, mas são suficientemente conhecidos para poder elaborar o raciocínio. De 1 milhão de hectares que nós temos no Estado, com o advento agora da segunda linha de celulose da Fibria, nós vamos ter aí, 500 mil hectares vinculados à necessidade do parque de celulose que tem hoje. Tá? Um pouco mais, um pouco menos, mas essa ordem de grandeza. Primeira observação, um parênteses. O carvão, ele não é conflitante com a celulose. Muitas vezes, ao contrário. Ele é ajudante. Existe uma sinergia. Sem dúvida. Porque qualquer floresta, tem um certo percentual de madeira para a celulose
que não consegue ser utilizada. Uma certa sinistralidade, 2%, 3% das florestas, por razão de praga, ou por razão de tipo de madeira, ou por razão de incêndio, não são utilizáveis, são chamadas lá no jargão da celulose de madeira inservível. Se a gente pegar só esses 3% aí, isso vai dar uns 2.000 hectares por ano de madeira inservível. E o carvão vegetal é a melhor oportunidade para essa madeira inservível. Então, existe sinergia e não competição. Do outro lado, essa oferta empossada de outros 500.000 hectares que tem no estado, a celulose não consegue consumir, primeiro porque não tem capacidade instalada para isso. Segundo, porque por muitas vezes não tem logística. A celulose tem características diferentes. Ela exige florestas maiores, ela vem com um pacote de colheita muito grande. Então, às vezes, por acesso, ou por tamanho da floresta, ou por tipo de floresta, volume médio do indivíduo, enfim, uma série de características técnicas, as florestas não têm aptidão para a celulose, e sim têm aptidão para o carvão vegetal. Então, novamente, associando isso ao que o João e a experiência que ele está recomendando de trazer um pacote de treinamento e capacitação para o Estado, para os pequenos e médios produtores, tem uma conexão perfeita, Dito. Antes da gente falar de pensar em aumentar a capacidade instalada do Estado, nós temos que encher a capacidade instalada que existe hoje. Nós temos uma capacidade instalada, uma capacidade ociosa de mais de 50%. Então, e onde está o gargalo hoje? De novo eu insisto, não está nem na falta de madeira e nem na falta de mercado de ferro-gusa. Está na falta de transformação de madeira em carvão. Este é o ponto que a gente tem que aproveitar essa oportunidade que nos foi concedida para explorar. Nós precisamos fazer um grupo de trabalho de pensadores e de gente atuante para incentivar esses produtores florestais que estão com madeira por aí hoje desanimados, né, a estimulá-los a produzir carvão ou trazer gente que produza carvão, porque o mercado está aí. Né? Então, está faltando um ambiente como esse, um momento para a gente respirar, pensar, convocar os atores desse quebra-cabeça para poder fechar essa equação para o sucesso de todo mundo. A oportunidade está aí. Eu acho que, pegando o gancho que o Gustavo colocou, é muito interessante colocar a história da agricultura no Brasil, no mundo inteiro. Floresta, no Brasil, se gerou através de incentivo fiscal. Ou seja, o dinheiro público foi colocado, é talvez a ferramenta mais importante que teve no Brasil nos últimos anos, foi o incentivo fiscal mais bem alocado, porque se nós temos uma silvicultura pujante como nós temos hoje, deve-se ao incentivo fiscal. Mas o incentivo fiscal veio para grandes empresas, nunca o pequeno e médio produtor rural teve a oportunidade de ter uma carta consulta do IBDF. Isso é importante ter essa fala. Então, o que está acontecendo isso? Tá? Hoje, a silvicultura, nós conseguimos implantar a silvicultura a nível de pequeno produtor rural com florestas de alta qualidade e talvez melhor qualidade do que a própria empresa integrada, vamos dizer assim, para não citar nomes. Então, a extensão florestal chegou na silvicultura, mas ela não chegou no carvão. O que é extensão? É o ato de você levar ao proprietário o conhecimento técnico. E isso não foi levado. A experiência minha, com auditorias que eu apresentei para o Gustavo uma época, foi muito interessante. Eu chegava na propriedade rural e perguntava ao cara, por que você está carbonizando pela cor da fumaça? Porque eu aprendi com meu pai. Mas tem um aparelho que se chama pirômetro, mede temperatura. Não, isso não funciona. 2 meses voltava lá e já estava com um pirômetro medindo temperatura. Por quê? Ele recebeu uma informação para ele muito importante. Colher madeira. Por que tem madeira colher com 40 dias, secar com 40, 60, 80 e 100 dias? Se você provar para ele que ele vai ter um rendimento gravimétrico, volumétrico melhor, secando madeira com 120 dias, ele não vai colocar no forno madeira com 40 dias, não. Umidade do carvão, só estou dando alguns exemplos. Por que ele joga água lá? Porque ele quer vender o carvão o mais rápido possível. Chega então ele transforma
ele transporta água, chega lá na indústria, a indústria fala assim, não, até 7% eu aceito umidade. Acima de 7% eu desconto. Então, se deu 20%, 13% do volume, do peso, ele perdeu. Então, essas coisas, porque não chegou a informação dele. Um dia, vou dar um exemplo que é muito clássico. Cheguei perto dele e falei assim, se o empregado está registrado, mas aqui na roça ninguém registra. Não, se você não registrar, eu não vou comprar o carvão do senhor mais. 4 meses depois, estava todo mundo registrado. Por quê? Porque aí ele acha muito cômodo ficar sem registrar as pessoas. Tá? Essas coisas, esses exemplos são muito importantes. O que tem, para mim, só para fazer a fala final, se nós fizermos um trabalho de extensão florestal, de comunicação com esse produtor rural, arranjar um menu para ele, eu quero só colher madeira, então eu tenho que arranjar um jeito de alguém ir lá fazer o carvão fora da propriedade, dentro da propriedade. Não, eu só vendo madeira em pé, eu faço carvão, eu só transporto. Nós temos que dar opção para que ele faça o que ele se sente confortável, para dali para frente você ir orientando para ele. Hoje ele pode falar, não, eu só vendo madeira em pé. Amanhã eu vou lá conversar. Eu exemplo, tá? Mas qualquer pessoa vai lá e incentiva ele a fazer outro trabalho. Não, você vai colher madeira. Tudo bem, eu vou transportar madeira até minha carvoeira. Daqui a tempo, ele vai ser um grande produtor, vai ter uma UPC sua lá bem implantada e produzindo carvão de alta qualidade. Depois, afinal, eu também quero, chega no final, eu quero entregar carvão lá na siderúrgica, eu vou comprar um caminhão para isso. É muito comum o cara fazer isso. Então, o que falta? Falta, primeiramente, uma comunicação direta com o produtor da melhor técnica de produção de carvão vegetal. E segundo, a logística. E a terceira é o mercado. O mercado, quem somos nós para comandar o mercado? O mercado é mercado. Tanto é que é chamado mercado, que se você vier do grego lá, você vai ver o que é o mercado. É isso que eu acho que é importante, o produtor acreditar na atividade florestal. Eu falo que qualquer atividade florestal é muito boa, desde que seja bem planejada, bem executada, bem elaborada, partindo dos princípios sociais, econômicos e ambientais sejam preservados. Eu quero agradecer imensamente a presença do Gustavo, do João, pelos esclarecimentos, pelo conhecimento que vocês transmitiram. Nós estamos transferindo esse conhecimento aos internautas, aos nossos grandes incentivadores e motivadores para a gente estar fazendo esses congressos. E gostaríamos de convidá-los a permanecer conosco, porque nós vamos ter aí, como tema do congresso, a extensão das cadeias produtivas. Nós vamos estar falando de florestas energéticas para a produção, a biomassa para a produção de energia, o múltiplo uso das florestas. Nós temos aí temas importantíssimos que a gente possa estar transmitindo esses conhecimentos a todos os nossos internautas. Gostaríamos de agradecer a audiência de vocês e convidamos a todos para que os nossos palestrantes irão continuar conosco para responder algumas perguntas que ainda vocês possam estar fazendo. Muito obrigado.